Mãe intitulada pensa que tem direito ao meu cartão de débito. Eu, um jovem de 17 anos, a 17M, acabei de receber um cartão de débito. Eu implorei ao meu pai para me dar um há algum tempo e finalmente ganhei um de presente de aniversário. Eu trabalho meio período em uma rede de fast food e coloco todo o dinheiro que ganho nele. Sempre tenho muito cuidado com o cartão e me certifico de que ele está comigo sempre que saio de casa. Meu pai me deu o cartão para que eu possa ver como usá-lo e se eu vou usá-lo com sabedoria, como um teste para ver se eu posso ser responsável com dinheiro mais tarde na vida. Tenha em mente que minha família não é particularmente rica. Nós somos estáveis, mas não nos consideramos muito proeminentes. Eu uso o dinheiro que ganho para pagar por coisas que gosto de comprar para aliviar um pouco a pressão financeira que recai sobre meus pais que trabalham. Eu uso para coisas como jogos para o meu computador, presentes e guloseimas que compro para mim sempre que saio, e tenho economizado para comprar um PS5. Eu estava passando um tempo com amigos no shopping. Estávamos caminhando, conversando e olhando as lojas. De repente, uma das minhas amigas, vamos chamá-la de Jota, começou a se sentir tonta e mal. Nós sabíamos o que fazer, já que isso já tinha acontecido antes. Ela ficaria enjoada se caminhasse demais sem descansar. Meus outros dois amigos a sentaram e acalmaram, enquanto eu corri para um supermercado próximo para pegar água e aspirina para ela. A maioria dos supermercados vendem isso, não sei como é a situação nos Estados Unidos. Eu peguei os itens e rapidamente escaneei os caixas para encontrá-los todos ocupados. No final da fila de caixas, porém, havia uma faixa de autoatendimento praticamente vazia. Eu corro em direção à máquina, escaneio meus itens e tiro meu cartão de débito para pagar. Enquanto ensaco meus itens, tento enfiar o cartão de crédito no bolso de trás. Obviamente, eu falhei e ele caiu, mas com o lugar sendo barulhento e eu tentando ser rápido, não tinha percebido que meu cartão havia caído. Eu saio correndo para encontrar meus amigos e garantir que Jota está bem. Foi aí que percebi que meu cartão não estava comigo. Uma rápida busca em volta do banco em que estávamos sentados confirmou que eu provavelmente tinha deixado cair na faixa de autoatendimento. Eu corro de volta para a área de pagamento e vejo apenas uma pessoa lá. Apresento-lhes a mãe intitulada. Ela estava escaneando alguns itens muito caros, a caviar, água com gás, shampoo premium, etc. Me aproximo dela para perguntar sobre meu cartão quando vejo que ela está segurando em suas mãos. Educadamente, eu toco em seu ombro e peço meu cartão de volta. Ela se vira e faz uma expressão que só posso esperar que pessoas como ela façam. Ela agita a coisa na minha frente e diz: "Dê um passo para trás, criança. E isso é meu." Por que uma criança como você teria isso? Sou um homem de 1,85 metros com um rosto de bebê, então era fácil assumir que eu ainda estava passando pela puberdade. Senhora, o cartão é meu, por favor devolva. Essa mulher está me ignorando e estendendo a mão em direção à máquina de pagamento para pagar por suas coisas. Eu olho para a tela com a lista de itens e fico horrorizado ao ver que o valor da compra é equivalente a $200. Meu cartão tinha um daqueles chips que permitem que você simplesmente coloque o cartão no sensor para pagar sem precisar fisicamente deslizar o cartão. Rapidamente coloquei minha mão sobre o sensor e disse a ela para entregar agora. Não gritei, mas falei de forma firme o suficiente para parecer uma ameaça. O que acontece a seguir ainda me faz encolher até hoje. Aí finge uma queda no chão, começa a se acovardar atrás dos braços e grita: "Ladrão! Ladrão! Ele queria me roubar! Ele me bateu para me roubar! Socorro!" Isso imediatamente chama a atenção de todos nos caixas ao nosso redor. Apresento-lhes o meu salvador, um segurança gentil. Ele se aproxima de nós e tenta entender o que está acontecendo. Ele se aproxima primeiro da mulher para ver o que aconteceu, onde ela balbucia insultos e comentários racistas sobre mim. Eu sou do Oriente Médio e onde moro e algumas pessoas têm opiniões muito peculiares sobre nós. O oficial, mais tarde descobri, também era do Oriente Médio. Ele ajuda a levantar e, virando-se para mim, pergunta em árabe, a nossa língua nativa: "O que aconteceu?" Isso pegou tanto eu quanto a mãe entulada de surpresa, já que esse cara era tão branco quanto a baunilha. Explico tudo em árabe para o segurança, com a mãe entulada sendo ignorada enquanto resmunga e rosna. Depois de ouvir o que eu tinha a dizer, ele nos ordenou que fossemos para os quartos dos fundos para que pudesse verificar as gravações. Somos levados por outros seguranças para o escritório principal da segurança e esperamos.
Depois de cerca de 5 minutos de espera silenciosa e desconfortável com a mãe, o segurança retorna e exige meu cartão de volta da mãe intitulada. Ela então explode em uma bola de soluços e lágrimas. Eu sou uma mãe solteira e preciso do dinheiro, e faz toda uma encenação. Eu estou lá assistindo enquanto morro por dentro com o desconforto. Por um lado, eu sei que essa mulher está mentindo e procurando uma desculpa para roubar de um menor, mas por outro lado, ela é uma mulher de 40 e poucos anos que provavelmente tem filhos, e em vez de ser responsável e assumir suas ações, ela está se fazendo de vítima e jogando um acesso de birra como uma criança. O segurança confiscou meu cartão e, depois de confirmar que era meu, tinha meu nome e eu tinha minha identidade comigo, nos levaram para fora separadamente. Encontrei meus amigos novamente e contei o que aconteceu. Enquanto eu contava a história, vi a Mai no canto do olho passando com o que parecia ser o marido e filha adolescente. Olhei de volta e mostrei o dedo do meio para ela. Ela percebeu, mas antes que pudesse fazer algo, o marido olhou para mim e fez um gesto de desculpas, empurrando ela adiante. A filha adolescente deles mais tarde voltou, e eu a reconheci da escola. Conversamos um pouco e ela novamente se desculpou pelas ações de sua mãe. Está tudo bem, não é grande coisa. Um mês depois, eu e ela estamos namorando, e até fui à casa deles. A mãe dela não foi muito falante comigo. Eu estava todo convencido e tentei ser legal com ela. O marido dela era um homem genuíno com um bom coração, e estou feliz que a filha dele se pareça mais com ele do que com a mãe. Estou escrevendo isso antes de sair em um encontro. Deseje-me sorte. Você quer um feedback honesto e detalhado? Claro. Isso aconteceu enquanto eu estudava em uma universidade particular nos Estados Unidos. Eu estava geralmente muito feliz com a escola e os professores, exceto por um. Eu sempre fui muito educado e respeitoso com os professores que eu achava que eram bons em seus trabalhos, ou pelo menos fazendo o seu melhor, mesmo que não fosse o que eu como indivíduo respondesse melhor, mas esse cara realmente testou meus limites. Eu era estudante de biologia e tinha que fazer 2 semestres de física. Eu não sou particularmente interessado nisso, mas há elementos que eu acho interessante e embora eu não estivesse animado para a aula, eu também não estava temendo muito. Desde o início, eu não gostei do método de ensino que ele usava, mas todo mundo aprende de forma diferente e eu sou bastante adaptável, então eu fiz o meu melhor. Esta era uma física baseada em álgebra, que era a escolha usual para os estudantes de biologia, e dependia muito de equações. Até o primeiro teste, esperava-se que tivéssemos cerca de 10 equações memorizadas para usar no teste. Os testes geralmente tinham cerca de 5 a 6 perguntas, cada uma com cerca de 4 partes, então cada parte valeria cerca de 5%. As partes dependiam umas das outras, então se você não conseguisse responder a parte A, não poderia nem tentar as partes B, C ou D. O primeiro teste quase me fez chorar quando percebi que não conseguia nem tentar metade das perguntas e estava perdendo metade dos pontos sem ter a chance de tentar porque não conseguia lembrar de uma equação para uma das partes anteriores. Isso foi ruim o suficiente. Então, na primeira aula depois que as provas foram corrigidas, o professor entrou e começou a explicar que as notas das provas eram apenas 20% da sua nota, sendo que o resto era baseado em trabalhos de casa, laboratório e presença. Ele disse para toda a turma que se você tiver notas baixas nas provas, ainda pode passar na disciplina. Ele disse que a média da nossa turma foi mais alta do que a média dos anos anteriores para a primeira prova, a média foi de 45%. Minha boca caiu e meu coração começou a bater mais rápido. Ele devolveu nossas provas e eu tirei 25%. Eu nunca tirei menos do que 70% em qualquer prova antes. Eu era uma aluna com média B. Tínhamos mais 2 provas antes da final, e cada prova adicionava cerca de 10 equações na lista, então havia cerca de 20 para a segunda prova e 30 para a terceira. Eu tinha acomodações por deficiência de atenção, então pedi ajuda para conseguir uma folha de fórmulas para ter durante a prova, porque não conseguia memorizar tantas equações. Eles me disseram que não podiam ajudar porque não podiam dizer ao professor como administrar a aula. Eu falei com o professor sobre isso, ele disse que se eu entendesse bem o material, seria capaz de criar as equações sozinha. Ele também era o chefe do departamento, e não achei que alguém acima dele me levaria a sério. Então, continuei lutando, chorando o tempo todo. Meu pai, que é muito bom em matemática e física, me ajudou o máximo que pôde. Eu me adaptei o suficiente para começar a testar na faixa dos 60% e 70%.
Na prova final, ele nos forneceu uma folha de fórmulas que era uma página inteira de equações. Não me lembro da minha pontuação exata na prova final, mas foi cerca de 80%. Nas últimas semanas de aula, o professor incentivou todos a participarem das avaliações anônimas da universidade e prometeu créditos extras para quem comprovasse que tinha completado a avaliação, mas não era para ler o que foi escrito, porque ainda era anônimo. Isso era prática comum na escola. Ele nos incentivou a sermos honestos e detalhados. Foi quando aconteceu uma atitude de conformidade maliciosa. O autor escreveu uma avaliação crítica e profissional sobre como o professor conduziu sua aula. Ele demorou 1 hora para escrevê-la e quase acabou o limite de caracteres da página de envio. Nenhum professor deveria esperar que a maioria dos seus alunos falhassem nas provas. Ele não deveria ter que ajustar as notas para que os alunos ainda passassem mesmo falhando nas provas. O autor não aprendeu quase nada com o professor e isso foi o que mais o frustrou. Ele estava pagando quase $40 mil por ano para aprender, e o professor era completamente inútil para ele e para a maioria dos alunos da turma. Embora tenha ficado furioso com tudo isso, a satisfação de receber 5 pontos extras por falar mal do professor quando ele pediu para sermos detalhados foi o que o ajudou a passar pela última semana daquele semestre e pelas provas finais. O autor soube, por meio de outro aluno que fez a mesma aula no semestre seguinte, que o professor mudou algumas coisas com base nos feedbacks que recebeu. Ele nunca soube exatamente o que mudou ou se foi para melhor, mas foi satisfatório saber que seu feedback chegou ao professor. Ainda hoje o autor pensa no professor e ainda fica chateado por ele ter conduzido a aula daquela maneira por anos. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.